Um narcisista pode ser vítima de um outro narcisista? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sabendo Viver. Sou Sinara França, especialista em relacionamentos abusivos e transtorno de ansiedade. Hoje eu trouxe esse tema para falar com vocês porque eu recebi algumas perguntas a esse respeito. São perguntas relacionadas a se um narcisista pode se relacionar com outro narcisista, mas eu já até fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu quero falar hoje de uma forma diferente. Um narcisista pode ser vítima de um outro narcisista? Vamos lá à questão, que foi uma das perguntas que eu recebi. Especificamente assim, um narcisista pode ser vítima de um outro narcisista? Falando de relacionamentos, narcisista com pessoas que têm empatia, pessoas que amam, que se envolvem emocionalmente. Quando falamos de uma vítima de narcisista, dentro desse aspecto, a gente está falando de uma vítima que se envolve emocionalmente. Então não se trata somente de uma traição desse narcisista, não significa somente um abuso psicológico, uma forma de agir abusiva com essa pessoa. Envolve os sentimentos dessa pessoa. Além disso, o narcisista, ele é um manipulador, ele estuda como que uma pessoa, ela se relaciona, como ela pensa, como ela se sente. Ele estuda aí suas fraquezas, onde ele pode atingir, ele pode usar como gatilho. Então, são vários aspectos que o narcisista ele vai estudando para que ele possa usar e abusar da vítima. Muitas pessoas acabam ficando dentro desses relacionamentos abusivos, por quê? Por ela sentir amor, empatia, ela acredita no outro. Ela acredita que o outro ser humano vai agir, vai sentir como ela se sente. Além de algumas questões culturais, sociais, como ela aprendeu a se relacionar, o que ela viveu na sua infância. Existem alguns aspectos ligados a trauma, pessoas que vieram de famílias disfuncionais. Existem crenças limitantes ou crenças religiosas. Então, quando o narcisista se relaciona com uma pessoa que não tem esse transtorno de personalidade, é diferente a pessoa como ser vítima desse narcisista. Ela vai insistir porque ela vai sempre acreditar no narcisista, na mudança do narcisista e até mesmo por suas questões internas. Como eu falei, crenças limitantes, dificuldade em se relacionar de uma forma mais segura, é uma dependência emocional. Então ela vai se submetendo, o narcisista vai manipulando, porque a vítima, ela não está se relacionando com o narcisista como o narcisista está se relacionando com ela. Ela não está nessa relação porque ela quer manipular o narcisista, não é porque ela quer usar, não é porque ela quer fazer mal, não é porque ela tem o seu senso de grandiosidade, superioridade. Ela não está em busca de um status. Claro que uma pessoa que não tem transtorno de personalidade narcisista, ela pode ter algum traço narcisista, ela pode até buscar alguém para um relacionamento porque ela tem um interesse, sim, financeiro. Isso pode ocorrer. Mas eu estou falando aqui dentro do padrão comportamental, a forma de agir de uma pessoa narcisista. Então essa pessoa, ela vai entrar nesse relacionamento porque ela se apaixonou por esse narcisista. Na fase da idealização, o narcisista, ele se coloca como uma pessoa muito parecida com a vítima, ele faz um espelhamento e aí ele coloca essa vítima no pedestal, essa pessoa se sente bem, confortável, ela acredita que realmente está sendo amada por esse narcisista, vem muita enganação. E aí ele começa a conhecer a vítima, entendendo como ela funciona,
E ele vai usar tudo isso contra a vítima. A partir do momento que ele ou ela, estou falando aqui de pessoa narcisista, chega na fase da desvalorização, ele já conhece muito bem o funcionamento da vítima e ele vai usar tudo isso contra ela, porque ele já sabe como essa pessoa funciona, como ela vai reagir a cada investida, provocação. Ele já sabe o que vai fazer essa pessoa se irritar, ele sabe como fazer essa pessoa ter uma reação emocional, sair do seu descontrole. Então ele vai usando essa pessoa durante esse ciclo abusivo, manipulando essa pessoa através das suas emoções, engano, mentiras, usando do gaslighting, fazendo essa pessoa ficar confusa, fazendo essa pessoa a colocar a sua sanidade mental em xeque e por aí vai. O que o narcisista ele costuma fazer quando ele toma alguém como sua vítima, sua presa para esse ciclo abusivo. Então, a pessoa ela vai sofrer, sim, porque ela sente, ela tem emoções, ela ama, ela sente empatia, ela acredita, ela busca amor, ela sabe que ela está naquela relação porque ela quer investir, porque ela ama essa pessoa. E o sofrimento que essa pessoa vai passar depois, quando começa todo o abuso, todo aquele momento de desvalorização, mentiras, manipulações, o sofrimento que essa pessoa vai passar, sofrer, ela vai trazer uma carga muito pesada para si, porque ela acreditou. E ela acreditava que essa pessoa funcionava mais ou menos como ela acreditou, depositou uma confiança, ela criou uma expectativa desse relacionamento, ela acreditou realmente que essa pessoa era seu príncipe encantado, que a amava e que iria ficar com essa pessoa assim até que a morte os separe. Então ela se envolve emocionalmente, então ela sofre porque ela sente. Ela não é seca igual o narcisista. Ela não é uma pessoa indiferente ao sofrimento do outro. Então ela sente, ela se sente envergonhada, ela passa a sentir culpa por tudo aquilo que ela viveu dentro dessa relação. Ela sente medo, ela se sente acuada, dependendo do período que o narcisista fez com essa pessoa. Ela se sente um lixo de ser humano, ela não tem mais autoestima boa, ela pode estar depressiva, ela já pode ter adquirido algumas doenças físicas, desenvolvido algum tipo de transtorno e ela vai sofrer porque ela sente, ela consegue se conectar com as pessoas. Então ela não entrou nesse relacionamento porque ela queria usar e abusar desse abusador. Então isso que acontece quando uma pessoa que não tem transtorno de personalidade narcisista se envolve com um narcisista. Agora, falando se um narcisista pode ser vítima de um outro narcisista, vamos olhar agora de um outro ângulo. São duas pessoas que têm a mesma forma de se relacionar, são pessoas sem empatia, são pessoas manipuladoras, são pessoas que não vão se relacionar com a intenção de criar um relacionamento maravilhoso, envolvendo sentimentos, até porque o narcisista desconhece o amor, o afeto natural. Então, não há ali nem de um lado nem de outro uma aproximação para aquela relação com a intenção de desenvolver um relacionamento saudável, onde um vai pensar, não, eu preciso respeitar, eu vou fazer de tudo para agradar essa pessoa, porque eu a quero bem, eu vou zelar, enfim, tudo aquilo que uma pessoa empata, que sente empatia,
ela procura dentro de um relacionamento, ela quer viver um amor, ela quer construir uma história. E entre dois narcisistas, então não existe, para esse lado, não existe um narcisista ser vítima de outro narcisista. Nesse sentido, que é o padrão, o que passa uma vítima de narcisista que não tem esse transtorno, né? Que no caso é uma pessoa normal, que sente empatia. Agora, uma pessoa ela pode ser vítima de outra em outro aspecto. Um narcisista, ele pode manter uma relação com outra pessoa narcisista. Até aí, não estou falando de um narcisista ser vítima de outro narcisista nesse aspecto que eu acabei de citar. Então, ambos vão perceber como que o outro funciona, porque os dois têm a mesma intenção dentro da relação. Então, às vezes, pode ser cômodo para tanto um narcisista como o outro manterem uma relação, né, ficarem juntos, mas sabendo que ali ninguém vai ser vítima do outro da forma que uma pessoa que tem empatia vai ser. O narcisista ele pode dar um golpe no outro, o narcisista pode trair o outro narcisista. Então, olhando para esse aspecto, um narcisista pode ser vítima de outro narcisista nesse sentido, de traição, de dar um golpe, de usar, porque vai ser ali uma guerra de cão e gato. Ali um vai querer se aproveitar do outro, mas de alguma forma os dois estão vendo que há um certo benefício em manterem aquela relação, é um status, alguma coisa, ambas as partes estão aproveitando, por isso mantém esse tipo de relação. Às vezes é uma sociedade, por exemplo, eles vão se unir com um propósito de benefício, tanto um como o outro. Ninguém ali está se aproximando, iniciando essa relação, porque é meu príncipe encantado, porque eu quero ser amada, porque eu quero construir uma família. Não é isso. Os dois estão com o mesmo pensamento, os dois vão usar o mesmo padrão. Claro que um vai tentar ficar manipulando, jogando, ou até algumas coisas ali eles acabam entrando em acordo, porque não tem sentimento, eles não se importam. Então, de repente, até uma relação mais aberta, mas que de alguma forma eles estão ali, presos um ao outro por um status, por uma sociedade, né, uma imagem para a sociedade. Ali a gente não sabe o que pode estar acontecendo, mas com certeza eles vão se unir para isso, com essa finalidade. A única finalidade é o quê? Vantagem. Eu estou ganhando algo em manter essa relação com esse outro narcisista. Então, claro que o narcisista ele pode trair o outro, ele pode dar um golpe no outro, pode trapacear o outro narcisista. Isso pode ocorrer entre eles. Mas olhando por esse lado, não estamos falando de uma vítima de narcisista como uma pessoa que não tem o transtorno de personalidade narcisista. Por exemplo, desses dois narcisistas, um conseguiu dar um golpe, né? Deu um golpe, ganhou um dinheiro em cima, conseguiu fazer algo lá. Então, esse narcisista, ele pode ser até uma vítima desse outro narcisista dentro desse aspecto. Vítima por ele ter dado um golpe e esse narcisista, de repente, naquele momento, não percebeu e ele foi passado para trás por esse narcisista. Porque isso pode ocorrer, são dois manipulando ao mesmo tempo. São os dois querendo tirar vantagem. Então isso pode ocorrer e aí sim, o narcisista ele pode.
Ou, vamos supor, acontece uma briga entre os dois narcisistas, então um agrediu o outro, machucou, bateu, um tem mais força, ou pode ter ido além, ameaçado, feito coisa pior. E aí, esse outro narcisista se torna vítima desse narcisista aqui, dentro desse aspecto, por uma agressão física, por uma agressão verbal, por difamar aquela pessoa, enfim, seja qual for o aspecto, um narcisista pode ser vítima do outro nesse sentido. Agora, não vítima como uma pessoa que não tem transtorno de personalidade, que é se sujeitar, se submeter a uma série de abusos, porque ela está acreditando que esse narcisista vai mudar, ou porque ele já conseguiu manipular essa pessoa de todas as formas e ela vai sofrer. Então, realmente ela vai sendo destruída, minada dentro dessa relação. Já uma relação entre dois narcisistas é cobra querendo comer escorpião. É escorpião querendo furar uma lacraia. Então, é sempre ali um tentando tirar vantagem. Então, pode haver uma briga, pode haver o que for, mas ali os dois estão entendendo o seu jogo. Cada um sabe que o outro está jogando. Não há confiança, não há respeito, não há reciprocidade. Eles podem manter até em comum acordo algumas estratégias, algo que eles possam aceitar entre si, porque no final todos dois vão ser beneficiados, ok? Mas não existe entre dois narcisistas, um é vítima e aí fez o que fez e esse outro narcisista vai sair sofrendo, desesperado. Por quê? Sofrendo porque ama esse narcisista? Não, porque aí a gente está falando de duas pessoas vazias que estão se relacionando, que o objetivo dessas duas pessoas é tirar proveito, é algo que está ali que pode beneficiar ambas as partes. Então, entenderam por que um narcisista não pode ser vítima de um outro narcisista da forma que uma pessoa que não tem transtorno de personalidade narcisista vai ser vítima de um narcisista? Pode ser vítima de uma outra forma, em um golpe, algo que essa pessoa possa fazer, uma agressão física. Então, se uma pessoa agride outra, independente de ser narcisista ou não, machucou, feriu, ela é uma vítima dessa pessoa que é ou não é narcisista. Da mesma forma que um narcisista pode sofrer um golpe, algo também de uma pessoa, uma agressão, por exemplo, de uma pessoa que não é narcisista ou de uma pessoa narcisista, e dentro desse aspecto, essa pessoa ela vai ser uma vítima, tá? Então é assim que funciona um narcisista poder ser ou não ser vítima de um outro narcisista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo está o link do WhatsApp para vocês agendarem seu horário, para que eu possa ajudar você que está saindo ou está em um ciclo abusivo, não sabe como lidar com essa situação, ninguém te entende, ninguém consegue entender o que você está passando, os dias estão se passando, cada vez mais você está confusa, confuso, você não sabe por onde começar. Exatamente, clica aqui no link que eu, Sinara, eu posso ajudar você neste momento. Curtam o vídeo, compartilhem, deixem o comentário aqui de vocês e não se esqueçam, hein? Se inscrevam aqui no canal, que é muito importante a colaboração de vocês para que este canal cresça e outras pessoas venham chegar ao conhecimento sobre transtorno de personalidade narcisista. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.